Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer aí a presença de cada um de vocês aí, agradecer esse tempo que vocês estão disponibilizando, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo produtivo sobre o produto saúde da App Vida, uma grande oportunidade aí para ampliar o conhecimento, tirar as dúvidas e, claro, descobrir novas formas de gerar negócios e conquista aí para mais resultados. Quero agradecer aí a Patrícia, que vai estar apresentando para a gente, agradecer a parceria, esse tempo aí também para nos dar o conhecimento aí para a gente. Patrícia, pode seguir. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para colocar as dúvidas aí no chat. E aí, depois, no final, a gente vai abrir um bate-papo aí. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho da Apvida, das nossas mudanças, de oportunidades de negócio, ampliação de hospitais, redes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Apvida Notre Dame. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, sou gestora na Apvida. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou continuar, vou dar o treinamento para vocês e qualquer dúvida, como a Shelida falou, vocês colocam no chat ou pode ativar o microfone, não tem problema, tá? Aí vocês ativam o microfone e a gente vai tirando as dúvidas ao decorrer do nosso treinamento. Todos me ouvem super bem? Eu vou considerar como um sim, tá? Deixa eu só aceitar o... Obrigada, Vini. Bom, vamos falar um pouquinho da Apvida. Como eu falei para vocês, a Apvida em dezembro de 2024, a gente teve a maior fusão de operadora da América Latina entre a Apvida e a Notre Dame Intermédica. Hoje a Notre Dame Intermédica ela não existe mais, né? A Apvida comprou e aí hoje a gente é a Apvida a nível nacional. A maior operadora da América Latina chegou aqui em São Paulo. E aí tem algumas coisas que eu vou falar para vocês de mudança de rede, de atendimento, mas que ficou muito melhor, muito bacana. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Bom, a Apvida chegou em dezembro, como eu falei para vocês, de 2024, com o objetivo de expandir São Paulo e Rio de Janeiro, região sudeste. Em outras regiões, claro, a gente também vai expandir, só que em São Paulo e no Rio de Janeiro será a nossa maior aquisição, a nossa maior conquista, né? Um investimento de mais de R$ 1 bilhão. Com quatro hospitais, 6 clínicas, um pronto atendimento, 8 unidades de diagnóstico, 14 unidades de coleta e 2 ampliações de hospitais que já existem hoje no nosso portfólio. Um hospital que está construindo é o Hospital Rubem Berta, né, que vai ficar na Rubem Berta. O nome do hospital vai ser Antônio Prudente. Então, esse hospital ele vai ser inaugurado até o próximo ano. A gente tem a projeção aí do próximo ano. Quem passar na 23 de maio já pode acompanhar a construção, que ele já está em construção e já está com o prédio andando, tá? E vai ser desse jeitinho que está aí na foto. 250 leitos, um hospital de altíssima qualidade, uma hotelaria de alto padrão, atendimento com foco adulto, área oncológica, um investimento de 410 milhões. Então, vem aí um hospital bem bacana para a galera da região, né, da Zona Sul, vai ficar próximo também do centro, então vai ser bem bacana e o hospital que vai atender vai ter o foco em atendimento adulto. O Hospital Ibirapuera, ele vai ter 250 leitos, hospital atendimento materno-infantil, então ele vai ter também maternidade, vai ser um hospital completo, tanto adulto como pediatria, um investimento de 405 milhões. Então, vai ser desse jeitinho aqui que está no slide. O Hospital Jardim Anária, ele já está em funcionamento, né? Ele era um antigo Hospital Monte Magno, ele foi fechado na pandemia, e agora ele foi reinaugurado, reaberto, e com foco em atendimento geral. Por enquanto, não tem pediatria, mas a intenção é que até o próximo início do próximo ano,
a gente já tem a pediatria para funcionar também para as crianças e desafogar e um pouquinho salvá-los, tá? Então, esse hospital é um hospital que já está funcionando, que fica na Zona Leste, próximo ao hospital da nossa concorrente, bem na mesma rua, praticamente, na calçada, no quarteirão seguinte. Então, ele já está funcionando, um hospital bem bacana. E aí, para a galera da Zona Leste também. O Hospital Santo André, antigamente a gente só tinha um pronto atendimento em Santo André, o nosso Hospital Matriz Zero de São Bernardo. Hoje a gente tem esse hospital que conta com 70 leitos, um hospital de urgência e emergência a nível geral, então todos os clientes, ele também adulto e pediatria, um investimento de 39 milhões. Esse hospital já está em funcionamento, tá? Foi inaugurado faz mais ou menos um mês e meio, por aí. O Hospital Cruzeiro do Sul, ele já existe, né, em Osasco, mas a gente vai ampliar ele, já está ampliando ele com mais 60 leitos. Então, vai ser 60 leitos de urgência e emergência, também geral, tanto adulto como pediatria, um investimento de 39 milhões. Ele está em funcionamento, né, está funcionando certinho, normal, porém, a gente está, sim, ampliando ele. Então, ele está em reforma, mas está funcionando normalmente, tá? O Hospital Santo Amaro é um hospital de pronto atendimento, ele é vai ser, né, que lá a gente só tem o da João Dias, e o que a gente tem é um pronto atendimento, e ele não é 24 horas. Esse daqui, o centro médico e pronto atendimento, ele vai ser 24 horas. Tanto adulto como pediatria também, tá bom? Um investimento aí de 24 milhões. Esse hospital é o Centro Médico da Brigadeiro, né? O Centro Médico, ele já está funcionando com foco da saúde da mulher. Fica lá na Brigadeiro, próximo à Paulista, lá onde a gente tem a nossa sede. É um centro clínico que ele está maravilhoso e ele atende somente a partir da linha Advance. Não que ele seja especializado, que ele faça só tudo da mulher, não. Ele também faz todos os outros procedimentos, mas o foco dele é a saúde da mulher, né? E a área também especializada em cardiologia, um investimento de 16 milhões. Esse daqui já está em funcionamento. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um tour, marcar um tour aí para a gente conhecer o hospital, né, presencial, ver a estrutura, porque nada como a gente já ter, visualizar, né, e conhecer para poder falar com propriedade para os nossos clientes. Só que ele só atende a partir da linha Advance. Então, os outros produtos ele não atende, porque a gente também tem o foco em crescer com os nossos produtos na linha Advance e a linha Premium, tá bom? Fora os outros investimentos também que a gente vai ter de pronto atendimento em Guarulhos, centro clínico na Zona Norte, a gente também vai ter laboratório de patologia em toda a região de São Paulo, e alguns centros clínicos também já inauguraram, que foi na Penha, né, na Zona Sul, então alguns a gente já inaugurou, e os outros a gente inaugura até o próximo ano. Falando em qualidade também, a Apvida vem pensando muito em criança que tem espectro autista. Hoje a gente não tem um centro clínico nosso, né, para poder ajudar as crianças. Hoje a gente não tem conta com rede credenciada, e até o próximo ano a gente vai ter o nosso próprio centro clínico. Então, cada região de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, a gente terá um atendimento para poder ajudar as crianças autistas. Então, vai ser um centro clínico crianças a, a ter um acompanhamento digno com os especialistas, então vai ser bem bacana, tá bom? Estamos com uma campanha muito bacana que renovou agora no início de novembro, que é a campanha Carência Promocional Carência Zero. Então, todos os clientes, desde PF, produto individual, ao produto PME, a partir de uma vida, a gente tem a isenção de carência. Qual que é a isenção de carência, Patrícia? Consultas e exames simples e urgência e emergência 24 horas. Então vocês oferecerem para o cliente de vocês no PME na vigência, né? Quando implanta, vigenciou, o cliente já pode baixar o aplicativo, utilizar normalmente, e o PF a partir da quitação do primeiro boleto pago. Pagou o boleto, no dia seguinte já pode estar usando e marcando as consultas para exames e consultas simples, tá bom?
Bom, uma novidade também que é bem legal, que agora a Apvida, a gente tem rede própria a nível nacional. Então, todos os produtos que vocês venderem para um cliente de vocês, a partir de uma vida, Nutilife ou PME, o cliente tem atendimento de urgência e emergência a nível nacional. Precisou de atendimento, tem atendimento a nível nacional. Caí, machuquei o pé, estou fora da minha cidade local, fora de São Paulo. Tenho atendimento em Salvador, tem atendimento em Salvador. Tem atendimento em Fortaleza? Tem atendimento em Fortaleza. Então, todas as nossas regiões onde tem Apvida, tem atendimento a nível nacional, sem custo nenhum para este cliente, tá bom? Isso é bem bacana, é um gancho de venda para vocês, né? Para mostrar para o cliente que ele contratou um produto regional, porém ele tem atendimento a nível nacional de urgência e emergência dentro da rede própria Apvida. A gente mudou aqui um pouquinho os nossos conceitos de filiais. Então, cada filial que representa uma tabela. Então, São Paulo é uma, Campinas é uma, Jundiaí é outra, Mogi, Santos, São Bernardo, Sorocaba, Americana e Rio de Janeiro. Como que eu sei que eu posso utilizar essa área de vendas desse cliente? Bom, se eu vender o cliente que mora em Cosmópolis, eu vou vender a tabela de Americana. Ele mora em Paulínia, eu vou vender a tabela de Campinas. Ele mora lá em São Bernardo do Campo, eu vou vender a tabela de São Bernardo. Ele mora em Tapecerica, tabela de São Paulo. Aí tem de valores, lógico, né, de acordo com a área de vendas desse cliente. Lembrando que a área de vendas é para a área de comercialização, então eu só posso vender dentro dessas áreas. Não é que a Apvida é a nível nacional, que a gente pode vender com endereço fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, por enquanto, é só São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Então, todas essas tabelas a gente pode utilizar sem problema nenhum. Lembrando também que a gente não utiliza o CNPJ onde o cliente reside, né? Ah, o cliente tem o CNPJ da Bahia e mora aqui em São Paulo, então eu vou utilizar de acordo com o CEP onde ele mora, e não de acordo com o endereço do CNPJ, tá? Aí é só colocar o CNPJ e colocar manualmente o endereço que o cliente reside sem problema nenhum, tá bom? E anexa o comprovante de endereço dele aqui de São Paulo ou da área de vendas, tá? Então, sempre a gente utiliza a área de a gente utiliza a área de onde o cliente reside e não a área do CNPJ. Então, o CNPJ pode ser de qualquer lugar, desde que as vidas estejam aqui dentro da nossa área de vendas, pode comercializar normalmente. Bom, aqui é o nosso aditivo de carência, que é o aditivo que todo o mercado utiliza, né? Todo o ANS disponibiliza para a gente. Só que a gente tem a carência promocional, que é a carência que está com a carência zero 24 horas. Então, aí por isso que mostra para vocês 24 horas zerado, tanto no PME como no PF, tá bom? A gente mudou um pouquinho a nossa regra de aceitação de redução de carência. A redução de carência agora, a gente precisa de algumas documentações. Isso mudou desde dezembro, tá, gente? Só um minutinho. Vindo de outra operadora que seja congênere, todas as operadoras que estão na nossa lista de congênere, a Milson, a América, a Bradesco, todas essas que estão em congênere, o cliente tem que ter pelo menos 30 dias de plano anterior. Se ele tiver 30 dias de plano anterior, a gente vai fazer essa redução de carência dele, até 65 anos. E a gente não faz redução nem para parto, nem para existente, nem para terapia. Então, se vindo de outra operadora que tem até 65 anos, a gente vai fazer essa redução de carência, tá bom? Lembrando que a gente tem que ter 30 dias do produto do plano cancelado. Passou de 30 dias, entra com carência contratual. Então, se o cliente tem a 5 meses, né? De um mês a 5 meses, eu vou reduzir 30 dias a tabela de redução. O que é 30 dias a tabela de redução? Lembra que a gente estava olhando a tabela de redução aqui anteriormente? 30 dias é só consultas e exames simples, então ele só vai ter direito a consultas e exames simples. A gente já tem essa carência. Então, se o cliente tem de 30 dias, né, que é um mês até 5 meses, nem precisa colocar, porque a gente já vai fazer essa redução, né, porque é bem pouco. Agora, se o cliente tem acima de 6 meses, eu vou reduzir 50%. O que é 50%? Metade de tudo que ele tem. Exame de alta complexidade, 180 dias, metade vou colocar 90.
metade de um exame de 30 dias, 15 dias. Então, sempre vai ser a metade de tudo que ele tem. Acima de um ano de plano anterior, eu vou reduzir 100%, menos parto, pré-existente e terapia. Isso, gente, é um ano e um mês, um ano e 2 meses. Até um ano, eu vou reduzir 50%. Acima de um ano, 100%. Agora, o bacana é que desde que a Apvida veio para São Paulo, a gente faz a redução de carência vindo da mesma operadora 100% do tempo que ele ficou, até parto, pré-existente e terapia. Digamos que eu, Patrícia, Apvida, tenho 1 ano e 8 meses. Então, eu vou pegar esse 1 ano e 8 meses que eu tenho de Apvida e vou cumprir tudo. Então, até para parto, pré-existente e terapia, né? Então, esse 1 ano e 8 meses eu vou cumprir tudo. Ah, eu tenho 2 anos, então 2 anos vai ser a sua redução de carência. Tem 3 anos, aí você já entra com a carência realmente zerada para tudo, tá bom? Então, de acordo de Apvida para Apvida, a gente faz a compra de carência total, o do tempo que ele ficou, que o cliente ficou. As nossas documentações necessárias. A gente tem 3 opções. A opção 1 é a carta de permanência com a carteirinha, né? A carta de permanência e a carteirinha tem que ter junto, só que não pode ser só a carta de permanência ou a carteirinha. Precisa dos 2 últimos boletos e os comprovantes. Ah, Patrícia, mas o meu cliente, ele é um plano empresarial, ele não tem a empresa, não vai encaminhar o boleto, concordo com vocês. E aí, o que acontece? A gente precisa da carta de adimplência. É uma carta de quitação de débitos. Só que aqui em São Paulo não é muito praticado isso. Então, qual que a gente pede para ser mais fácil? A carta de portabilidade com o nosso carimbo, que está do lado esquerdo, né? Do lado direito, meu, do lado direito, ele está com carimbo escrito assim, que não é para redução, para portabilidade, e sim para redução de carência. O que coloca? São Paulo, a data, dia 4 de novembro, e apenas o CPF do titular do contrato, tá? Mesmo que tenha mais pessoas abaixo, a gente vai fazer a redução de todo mundo, tá bom? Então, o mais fácil é a carta de portabilidade com esse carimbinho. Eu tenho o modelo, acho que as meninas também da NBA têm, mas se não tiver, não tem problema, pode me acionar que eu encaminho para vocês, tá bom? É bem fácil colocar esse carimbo no aditivo. Colocou e pronto, passou, não precisa mais de documentação nenhuma. Se tiver as outras, beleza. Mas se não tiver, a carta de portabilidade é a mais fácil. Aqui são as nossas operadoras congêneres. Então, todas essas são operadoras que a gente faz a redução de carência vindo de outra operadora, tá? Vindo de outra operadora, a gente faz a redução desses beneficiários para todas essas que estão aqui no nosso quadrinho. Planos odontológicos. Antigamente a gente tinha plano odontológico com franquia. Hoje não existe mais franquia. A gente tem o odonto que vai junto com saúde, o odonto proteção, que é somente urgência e emergência. O cliente precisou de atendimento, ele tem urgência e emergência. Somente, tá? Sem custo nenhum. Agora, se o cliente ele é um produto PF, um produto pessoa física, ele quer fazer os quer colocar também o odonto, não tem problema. Aí, por R$19,90, o cliente pode adicionar a mais no plano, né? Então, tem o saúde, e aí, junto com R$19,90, é o rol da ANS. Mas se ele quiser, se ele não quiser, não tem problema, ele só continua com o odonto proteção sem custo nenhum. Isso, o odonto PF é só para o produto PF. Se eu tenho um plano empresarial, eu não tenho opção de colocar no combo. Aí eu tenho que fazer uma venda separada, tá bom? Aí é outra equipe que toma conta, são outras pessoas, que é Elisângela. Então, ela que tem o valor, tudo certinho. E aí, quando for fazer a cotação, até porque é outro sistema, tá bom? Quando for saúde e no pessoa física, no plano individual, pode colocar junto por R$19,90 o odontológico. Caso não queira, não tem problema nenhum. Aí tem que fazer o odonto apartado, tá bom? Se eu quero, tudo bem. Se eu não quero, eu não preciso cotar. Agora, se eu quero, é por R$19,90 a mais. E aí, depois não tem como cancelar só o odonto e continuar com saúde, tá? Porque é um combo. Cancelar um, eu cancelo os dois. No PF, a gente tem o dia da implantação, né? É o dia que o cliente paga o boleto. Então, quando o cliente paga o boleto, caracteriza que ele já é um cliente Apvida.
Então, para ser cliente Apvida no NutriLife, né, no plano individual, ele precisa fazer a quitação desse boleto. Como que eu vou... eu quero o cliente, ele quer o boleto para o vencimento dia 10. Então, eu vou subir o contrato entre o dia 6 e o dia 10, porque aí vai ter duas datas de vencimento, 10 ou 15, tá? Eu tenho um cliente que ele quer o vencimento 20, então vou ter que subir entre o 16 ao dia 29, e assim, até do dia 20, assim sucessivamente. O primeiro boleto, ele vem para até 3 dias após a implantação do contrato. Subiu o contrato hoje, dia 4, liberou o contrato e implantou dia 5, amanhã. Então, eu tenho até 3 dias para pagar. Os próximos vencimentos vai de acordo com o que o cliente escolheu. Eu escolhi dia 10 e vai manter dia 10, tá? Só o primeiro que vem para datas aleatórias até 3 dias após o vencimento. Redução de carência, a gente faz a redução até 65 anos. E no NutriLife não tem limite de idade. Recém-nascido, a gente não precisa de teste do pezinho, a gente não precisa de alta maternidade, nem de teste do Apgar, né, que fala, a gente não precisa disso, é só a certidão de nascimento, documentação dos pais e pronto. Desconto familiar. E a gente também aceita, tem 90 anos, 100 anos, a gente aceita, não tem limite de idade, mas a redução é até 65 anos. Desconto, a gente está com um desconto de 15% nas 3 primeiras parcelas, sem descontar do corretor. As 3 primeiras parcelas vão vir com desconto, claro, mas aí a gente devolve na quarta os 45%, tá? Que ficou 15, 15, 15. Então, vocês não vão sair prejudicados. O plano também, a gente também tem um desconto de plano familiar para dependentes, cônjuges e filhos. Claro que se só caracteriza filhos, cônjuge, se for, né, assim. Agora, se não for, eu e meu amigo, eu e minha tia, aí não caracteriza família, é um produto familiar, e pode colocar sim no mesmo contrato, mas sem o desconto de 7%, tá bom? O primeiro boleto, o cliente tem a opção de pagar em boleto bancário mesmo, ou pode pagar no cartão de crédito. O legal do cartão de crédito é que é início imediato. O cliente pagou, já libera o atendimento na hora. Então, é muito bom. Se você está precisando, né? Passar aí, como a gente está com a promoção de isenção de carência, e aí, conhecido do cliente, conseguir utilizar as duas coisas, certo? Então, essa é o produto NutriLife, tá bom? Aqui são os planos, a gente só tem 2 modelos de plano, que é o com coparticipação total e com coparticipação parcial. Total é tudo, vou cobrar para tudo, e o parcial é somente terapias. Aí tem terapias especiais e terapia simples. O que é terapia simples? Terapia simples é nutricionista, né? Então, é tudo que a gente for, é psicólogo, e aí entra na terapia simples. Terapias especiais são as terapias que a gente chama de terapias ABA. Então, tudo que é neurológico é uma terapia especial. Precisei passar com um psicólogo para uma criança autista. Aí sim é considerado o valor de especial, então é R$ 73. Mas quando não for, é R$ 39,33, tá bom? E os demais, o valor é fixo, então é pago por procedimento. Se eu fizer 10 vezes, eu vou pagar 10 vezes o procedimento, limitado ao valor fixo, que é R$ 40 uma consulta. Se eu fizer 10 consultas, vai ser R$ 400. Então, é importante informar o cliente que vem 2 boletos, o boleto do saúde e o boleto da coparticipação. Agora, se ele não usa muito, é vantajoso usar a coparticipação total. Agora, se é o cliente que usa bastante, então ele só pega o parcial, tá bom? Característica dos produtos PME, que são produtos nossos empresariais. Todos os dias vai ter vencimento no nosso portal. O portal continua o mesmo, tá? É o portal da Plânio. Então, todos esses daí, a gente vai ter data fixa, a gente vai ter de 5 dias, de 5 em 5 dias. Então, hoje, dia 4, eu vou ter vencimento, eu vou ter vigência 9, né? Porque conta 5 dias. E aí, sucessivamente. Agora, se eu quero a data do cliente, eu quero a vigência 15, eu vou ter que esperar dia 10, porque aí vai aparecer 15, 20, 25, entendeu? E assim sucessivamente. Só que eu também posso programar a vigência para 5 dias, 10 dias, 15, 30 e 60. A maioria às vezes 60 dias, porque está vindo de plano empresarial para poder dar tempo de sair, né, da vigência do contrato anterior e entrar no contrato da Apvida. Vigências.
E novo vencimento, como que funciona? Eu coloquei a proposta para vigência 5. O vencimento dele vai ser... Eu coloquei entre 6 a 10 a vigência, o vencimento vai ser dia 10, tá? Só não vai ser essa vigência se a vigência atrasar, porque a gente não quer prejudicar o cliente, tá? Então, se a vigência atrasar, a gente altera, joga um pouco mais para frente para ele não pagar 2 boletos dentro do mesmo mês, tá? Então, por isso que tem esses vencimentos e essas vigências. Nosso produto PPO. O que a gente chama de produto PPO? Todos os produtos da linha Advance, que é o produto, né, vou falar aqui, ó. A gente tem a linha Smart, a linha Advance e a linha Premium. A linha Smart é a melhor relação de custo-benefício para aquele cliente que é um custo-benefício, que quer rede própria. Lembrando também que a partir da linha 300 já tem um pouco mais de rede credenciada. Mas na linha Advance, a linha Advance, além de ter o produto de rede própria, tem credenciado, ampla qualidade de credenciais, hospitais e laboratórios melhores, disponibilidade de reembolso, assistência de viagem nacional, acolhimento telefônico, saúde, acolhimento, né? Então, uma ala privativa para oncológico. E na linha Premium, a gente tem atendimento diferenciado, rede de atendimento de alto padrão, uma ala privativa, assistência de viagens nacionais e internacionais e programa de imunização de vacina. Então, também tem imunização de vacina no 900 Care. Na linha 900 Care, a gente tem essa condição especial, além da tabela de reembolso ser bem maior. O reembolso a gente tem para consultas, né? Tem o parcial e o total. Parcial é somente para consultas, e o total a gente vai cobrar tudo. A partir da linha Advance, o cliente já tem esse livre escolha. Ah, eu quero um reembolso só para consultas. Aí ele vai pagar um pouco mais barato e tem só o reembolso de consulta. Eu quero tudo, porque eu sou uma pessoa que viaja muito e acabo utilizando a rede fora, acabo utilizando bastante. Então, pega a rede total, que aí é para todos os procedimentos. Quando eu falo da nossa linha, que é a linha Advance, né, a linha Advance para cima, esses produtos, ele não tem direcionamento de rede. Se eu estou num hospital que é de rede credenciada no 9 de julho e estou lá para fazer uma cirurgia, eu não vou ser mais removida a partir da linha 600. Lógico, né, pode ocorrer de uma área específica, né, o acolhimento, ligar para esse cliente para poder fazer o convite. E aí vai oferecer acomodação, se ele tem, vai oferecer apartamento, estacionamento gratuito para a família, refeição para o acompanhante, e um concierge que vai poder ajudar esse cliente até a alta hospitalar. Só que se ele não quiser fazer essa remoção, ele não é obrigado. Ele vai continuar no hospital e vai fazer os procedimentos que tem para fazer, tá? Na linha Advance, a gente não vai ligar mais para esse cliente a partir da linha 700. Então, esse cliente não vai ter o direcionamento. Somente o 600. No 700 não vai ter. E na linha Premium, não vai correr, que é a 900 Care, não vai ocorrer esse tipo de direcionamento, tá bom? E sem contar também que a gente tem uma central específica para partir da linha Advance. Então, todos os clientes que têm a linha Advance, a gente tem uma central específica, sem precisar ficar ligando na central que é de 1 a 29 vidas, demorando para ser atendido. Então, a partir da linha Advance, a gente tem uma central específica, tá? O produto, a gente tem um produto que se chama Nosso Médico. Isso ele também vale para o PF e para o plano empresarial. É um plano completo, ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, só que tem um enfermeiro e um médico da família. Como que funciona isso? O cliente, ele vai ter o plano, ele vai pagar mais barato do que o Life, só que ele vai ter atendimento somente nessas regiões que tem aqui, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, ABC. Se eu contratei Zona Leste, eu vou ter o atendimento somente na Zona Leste. Para todos os... Vai ser na Zona Leste. Eu precisei fazer um acompanhamento com um psicólogo na Zona Leste, que é na região onde foi contratado. E tem um médico enfermeiro da família que ele vai fazer todo o atendimento desse paciente. Ele vai ter o prontuário desse paciente para poder ajudá-lo. Ah, eu preciso marcar uma consulta. Então, tudo vai ser direcionado para esse médico enfermeiro da família. Menos urgência, emergência, ginecologia, pediatria e oftalmo, que aí não precisa marcar, tá? Aí pode ir direto. Os demais procedimentos, quem libera é o médico enfermeiro da família, porque aí ele já tem o seu prontuário e faz o direcionamento correto, tá bom? Então, a única diferença
do plano Nosso Médico para o produto Nutri-Life e o nosso produto Smart, Advance e Premium é esse, tá bom? Comercialização, a gente tem os tipos de contratos, o super simples, que a gente chama de 1 a 29 vidas, mas todo mundo chama de porte 1 e porte 2, só mudou a nomenclatura, mas continuamos falando a mesma coisa. A linha Smart e a linha Advance, então a partir de uma vida, sócio dono do CNPJ, eu posso vender até a linha Advance, antigamente era só a linha Smart, vai até a linha Advance. O super simples, que é de 1 a 29 vidas, de 16 a 29 eu tenho maior redução de carência, então eu tenho uma carência um pouco melhor. E o PME de 30 vidas é a carência zero. Subiu o contrato, o cliente já tem carência zero, tá? A partir de 30 vidas. E a partir de 100 vidas é o PJ, que é com outra equipe. Até 99 vidas é comigo. Depois de 99 vidas é com outra equipe. A linha Smart, Advance e a Premium, a gente pode mesclar os produtos. Ah, eu quero a linha Advance e o meu funcionário quer a linha Smart, que é mais barato. Não tem problema, a gente pode mesclar o produto, só que aí o dependente segue a do titular, tá? Nossos modelos de coparticipação também no PME é a mesma coisa do PF, tá? Total é tudo, parcial apenas terapias. Lembrando que a gente não tem copay de internação na rede própria, está dentro do nosso hospital, não vai ser cobrado, mesmo que vocês tenham oferecido que o cliente tenha o coparticipação total. Aqui as nossas, que eu tinha falado para vocês, que é as nossas ou coparticipação de terapias especiais, que é tudo que é relacionado a neurológico. São 58 tipos de terapia. Todas essas terapias está no valor um pouquinho maior, e aí tem a terapia neurológica, tá bom? Esse material vai ficar disponível na NBA, vocês podem também pedir para o supervisor de vocês, para eles encaminhar para vocês esse material, tá bom? Que vai estar disponível para eles. Nossa tabela de aceitação, a gente aceita até 64 anos, sócio, funcionário, prestador de serviços ou cônjuge. Então, até 64 anos, independente, né? Independente do sócio. Agora, se for filhos, adotivos, enteado, padrasta, mãe, quando for agregado, a gente aceita até 53 anos. Agregados e prestadores de serviço, a gente aceita no ato da contratação. Depois, a gente não consegue fazer a inclusão desses funcionários, tá? Somente no ato da contratação. Se eu tenho uma empresa acima de 20 vidas, eu posso colocar um funcionário até 74 anos, tá bom? Agora, se eu não tenho, aí eu tenho que continuo com a redução, sem a aceitação, a regra de aceitação. Então, eu aceito até 64. Acima de 20 vidas, eu aceito 5% da massa que caracteriza uma pessoa. Se eu tenho 40, eu consigo colocar duas, e assim sucessivamente, certo? Prestador de serviço e carta de convívio marital. Pode ser assinada digitalmente pelo Gov ou reconhecida a firma das assinaturas. Filhos, eles não comprovam vínculo e comum. Então, precisa ser a carta de declaração de convívio marital. A gente tem um modelinho que já está totalmente preenchido, é só colocar os dados do cliente e assinar, não precisa de testemunha. Assina e põe ou pelo Gov ou em cartório. Contrato de prestação de serviço. Eu tenho 30 funcionários na empresa que todos são prestadores de serviços. Não tem problema, a gente aceita. Só que desde que tenha o contrato entre a empresa e o prestador. Aí precisa assinar, cada um, ambos, né? Ou pelo cartório ou pelo Gov, tá bom? Aí fica a critério do cliente. Eu também tenho esse modelinho de prestação de serviço, eu posso passar para vocês sem problema nenhum, tá bom? É um contrato modelo bem simples. Aceitação de CNPJ. Eu aceito MEI, ME, EPP e Unipessoal, 180 dias de abertura. Tem que ter no mínimo 6 meses. Quando tiver o código 213-5, é um empresário individual, então ele também precisa ter 6 meses. CNPJ, LTDA, EIRELI e não precisa de tempo de abertura. Abriu, pode fazer. Sindicatos, associações, cooperativas e ONG precisa estar na ata, estatuto ou FGTS, tá? E também pode ser prestador de serviço. Eu tenho uma igreja que tem 2 pessoas na ata e o restante é prestador de serviço. Não tem problema, é só fazer aquele modelinho de prestador de serviço, tá?
Prestador de serviço, eu aceito de 18 anos até 64, pode ser 100% da massa. Todo mundo pode ser prestador de serviço na empresa, não tem problema. Só que aí tem que ter a partir de 2 vidas. Pode ser eu como prestadora de serviço e o meu dependente, não tem problema. E como eu falei para vocês, o contrato precisa ser assinado pelo Gov ou reconhecido em cartório. A gente aceita serviços de entrega rápidas, motoboy, serviço de malote, segurança armada, coletiva de passageiro e produtor rural. E uma novidade que a gente também aceita é KEPF. Então, a gente aceita também KEPF, aquele que é produtor rural e não tem o contrato social, não tem problema. A gente também aceita ele, tá? Aqui são as regras de documentações, que geralmente é que todo mundo aceita, o que todo mundo pede, contrato, cartão CNPJ, documento do responsável, e quando for acima de 30 vidas, é layout, não precisa preencher não precisa preencher nada, só mandar o layout para a empresa importa, manda para vocês, vocês anexam lá no nosso portal, tá bom? Acima de 30 vidas. Abaixo de 30 vidas tem que ser manual, aí coloca um por um. Regra de repique, isso é bem bacana, porque a regra de repique, quando é um ex-beneficiário que quer retornar para a operadora. Como que funciona? Lógico que ele não pode ter débito, tá? Cancelou, não tem débito nenhum, a gente aceita, desde que esteja nessas condições. Contrato PJ, adesão e PME, que é contrato PJ acima de 100 vidas, adesão, vou dar o exemplo da Qualicorp, e PME acima de 30 vidas, não é considerado repique se for para um produto pessoa física. Um dia de cancelado, eu posso refazer. Quando é aqueles funcionários que é aposentados ou que ele deu continuidade, ele tem que esperar 30 dias para poder fazer o plano. Eu, Patrícia, estou na Apvida, dei continuidade no meu plano porque eu pago e aí eu consigo fazer o plano de continuidade. Só que acabou minha continuidade no plano, não tem problema, eu posso fazer, mas aí eu tenho que esperar 30 dias. E aí não tem redução de carência, tá? Agora, se de PF para PF, eu tenho que esperar 90 dias, porque geralmente os PFs a galera não paga, fica lá em débito. Então, se passou 90 dias, ele pode retornar. Agora, se é um cliente que é de um PF ou de um super simples e vai para um PF, o que é o super simples? De 1 a 29 vidas. A gente chama de porte 1, né? Normalmente a galera chama de porte 1. Não é considerado repique se tiver 12 meses de plano anterior, um dia de cancelado, eu posso fazer. E tem que estar adimplente. Tem que estar cancelado, um dia de cancelado e está adimplente. Não pode ter débito nenhum. Se não tiver débito, a gente pode fazer. Como que às vezes você sabe? Às vezes o cliente nem sabe se ele pagou, se deixou débito, não tem problema. Pede o suporte de vocês na NBA, que elas falam comigo, e assim eu consigo consultar se o cliente ele já cancelou, se tem boletim aberto, se vai ser repique, e assim a gente consegue trabalhar sem prejudicar vocês, tá bom? E os outros quadradinhos é a mesma coisa, só muda que é de 1 a 29 e o PME acima de 30 vidas, tá? Então, a regra é a mesma. Aqui são nossas centrais de serviços, marcações de consulta pode ser via WhatsApp, pode ser pelo aplicativo, pode ser pela central de atendimento, e o aplicativo, gente, mais GND Easy, é App Vida Notre Dame. Então, saúde, carteirinha digital, App Vida Notre Dame. E aí também, se você tiver o odonto incluso, vai mostrar também o odonto. Aí é só trocar lá em cima, que é o odonto, vocês conseguem visualizar, tá? Clube de vantagem, a gente tem desconto em farmácia, medicamentos, educação e beleza. Então, a gente tem desconto na Wizard, a gente tem desconto de beleza, a gente tem na Ikezaki, a gente tem desconto na Centauro, na Nike, no Parque da Turma da Mônica. Então, tem muita coisa legal. Todos esses clubes de vantagem o cliente recebe por e-mail, onde ele consegue, onde ele tem desconto. E aí, o desconto é feito no próprio pela própria credora, né? De acordo com. Eu vou lá na Wizard fazer começar as aulas. Então, lá você mostra a sua carteirinha e aí você tem um desconto, tá bom? Telemedicina médica funciona 24 horas por dia. E ademais, especialidades de segunda a sábado, das 7 às 22. Consulta era por vídeo, conferência, acompanha a modalidade de todos os planos. Então, todos os planos, a Vida Notre Dame, a gente tem a telemedicina, tá bom? E aqui a gente tem o nosso, como se fosse um Instagram,
é uma rede, né? Uma rede social que se chama Vendas On. Lá vocês conseguem acompanhar toda a nossa campanha de venda para o vendedor. Vocês conseguem acompanhar mudança de tabela, vocês conseguem interagir com outros corretores, só tem corretor, tá? E lá vocês conseguem também trocar todas as suas. Quanto mais postagem vocês fizerem, marcando a gente que está no cliente, ou que você está fazendo visita, ou alguma coisa assim, vocês têm cupom de desconto. E aí consegue trocar na lojinha. Por meia, mochila, squeeze. Então é bem legal. Chama Vendazon. Se alguém tiver alguma dúvida, mando para vocês e vocês acessam. É bem fácil. Baixou o aplicativo Bihome, colocou seu CPF, a senha é vendazon@2024, você já tem acesso à plataforma digital, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu mando o link, não tem problema. Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi uma manhã bem bacana, onde a gente conseguiu falar um pouquinho aí sobre a Apvida, sobre as nossas mudanças. E aí eu queria deixar aberto para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, alguma. Não sei, não vi o chat, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode abrir de falar, tá? Sem nenhum questionamento. Oi? Gerou uma dúvida aqui agora. Fala aí, meu. Uma dúvida, ou falou da região de comercialização. Um corretor cadastrado na cidade de São Paulo pode atender um cliente de outro estado ou outra cidade? Então, porque como a gente só pode comercializar São Paulo e Rio de Janeiro, se vocês tiverem um cliente de fora, vocês têm que ter o cadastro na corretora de fora, porque a gente não abre corretora daqui de São Paulo para poder vender em outros estados. Então, porque lá, vou dar um exemplo de Fortaleza, tá? Fortaleza é monomarca, então a comissão deles é diferente, então é tudo diferente. Aqui em São Paulo a gente acaba ganhando mais, né? Só que lá você tem que ter o cadastro de lá. Aí tem que ser com eles, entendeu? Aqui a gente não consegue comercializar com o seu código daqui. Ótimo. Aí tem mais outra dúvida também do Vinícius. Sobre o nosso médico. O cliente trabalha na Zona Sul e mora na Zona Leste. Ele poderá escolher qual região ele quer ser atendido? Pode, na verdade, é assim, se ele mora na Zona Norte e ele contratou o Zona Leste, ele só vai ser atendido na Zona Leste. Então, você tem que contratar de acordo com o mais próximo que você reside, porque se você passar mal, urgência, emergência, ele vai ter atendimento em todos os nossos hospitais de rede própria. Mas precisou fazer algum procedimento na Zona Norte e ele mora e contratou a Zona Leste, ele não vai conseguir. E outra dúvida aqui do corretor DSS é se pode repetir aí a regra do repique. Claro, eu vou colocar aqui até na tela de novo. A regra de repique, eu sempre falo que a regra de repique a gente tem que gravar assim. Quando for contratos, vindo de contratos diferentes, né? Que é de PJ, que é um contrato acima de 100 vidas, de adesão ou de PME para o PF, não é repique. Então, o cliente ele pode ter cancelou num dia e fazer no outro. Só que o problema é que tem que estar cancelado. Às vezes não está cancelado, e aí o sistema ele deixa vocês subirem a proposta, e aí vem o estorno e a regra de repique, ou vocês não recebem. Então, por isso é importante sempre ter foi cancelado. A certeza, a maioria das vezes nem o cliente sabe quando foi cancelado, mas vocês podem perguntar para mim sem problema nenhum. Então, vindo de PJ, adesão e PME para um produto PF ou para um produto PME, não é considerado repique, desde que o cliente não tenha débito e venha e tenha cancelado um dia. Cancelou um dia, pode refazer. Agora que são DAP, clientes aposentados ou aquele que deu continuidade no plano, não é considerado repique se vindo, né, tem que esperar 30 dias para poder sair do plano. Eu esperei 30 dias, completou 30 dias, eu posso refazer, que não vai gerar repique. Agora, o contrato de PF para PF é 90 dias. Eu não posso fazer um PF hoje, o cliente cancelou hoje, ficou devendo, amanhã eu vou lá e faço. Mês seguinte eu vou lá e faço. Não, tem que esperar 90 dias, tá? E aí, de PF para PF, 90 dias. De
PME para PF não é considerado repique, desde que o cliente tenha permanecido ativo e adimplente no mínimo por 12 meses. 12 meses de plano anterior, estando adimplente, um dia de cancelado, eu posso refazer. E aí as regras são as mesmas para todas as outras, porque tá vendo que tem um quadrinho vermelho e o outro azul, os outros dois são azuis, mas é a mesma coisa, entendeu? A regra continua a mesma, permanece a mesma, tá? Só contratos diferentes, um dia de cancelado eu posso refazer. Quando os contratos for iguais, PF para PF, 90 dias. De super simples, que é de 1 a 29 vindas, que é o porte 1, para PF, eu tenho que estar 12 meses de plano anterior, um dia de cancelado eu posso refazer. É bem facinho. É bem facinho, é porque tem. A gente acha que é confuso, mas não é, não. É bem facinho. E eu acho que a Carla surgiu uma dúvida para mim, respondeu aí no chat, que ela questionou se o cliente faz no plano com coparticipação e depois quer fazer sem coparticipação, se é possível. E a gente respondeu aí que é possível sim, Carla. É isso mesmo, é possível, só o cliente entrar em contato com a central de atendimento e aí lá eles fazem todo o processo, tá? Todo cliente que já passou de um mês, o cliente já é cliente mesmo, já pagou o primeiro boleto, todas as dúvidas, todos os questionamentos, a maioria é pós-venda, gente, é tudo central de atendimento ou quando é plano empresarial, aí tem o e-mail, portal da empresa, mas quando é PF, central de atendimento. Ah, eu esqueci de pagar o boleto, quero reativar, central de atendimento. Então, a gente não tem muito poder quando o cliente ele já é cliente, entendeu? A gente só consegue ver se vai entrar na regra de repique, ou se ele está ativo ou está cancelado, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então eu acho que é isso, Patrícia. Ela faz com outro corretor e pode fazer comigo? Ó, ela pode fazer com você, não tem problema nenhum, não. Ela não tem fidelidade com o corretor, tá? A fidelidade dela é com a App Vida. Então, ó, se ela passou o tempo lá, fez o primeiro contrato com o corretor e quer fazer com você o segundo contrato, não tem problema, não. Ela que escolhe. O cliente é nossa prioridade, quem decide onde ele quer fazer, o que ele quer fazer é o cliente, tá bom? Mas ele pode sim, pode ser com você, não tem problema, não. Só que o PME, ele tem a regra, né, de 12 meses que ele tem que ficar no plano, porque senão tem a multa, e no PF pode cancelar a qualquer momento. Só que vocês têm a regra de estorno, o corretor tem o estorno até a sexta parcela. Então, é interessante o cliente ficar até a sexta parcela, porque a regra de pagamento de parcela é até a sexta, né? Então, o legal é vocês ficarem, né, deixar o cliente até 6 meses, tá bom? Bom, eu acho que agora encerrou aí as dúvidas. Eu posso fazer Foi uma ótimo. pergunta? Pode, Pode. pode sim. Bom dia a todos, meu nome é Dimas, tá? Só voltando realmente à regra aí do repique, eu vou passar meu caso em específico para Uhum, eu poder entender. Eu tá. tenho um cliente, há anos atrás eu fiz para ele o Greenline, né? E ele veio aí migrando dentro da operadora. Ele tem um plano familiar, ele, a esposa e o filho, tá? Hum. Eu já estou, inclusive, com uma proposta no sistema para transmitir. O que ocorre? Ele está se separando, ele está excluindo a esposa do plano de saúde e está querendo fazer um separado para ela. Já mandou a documentação, eu já coloquei isso no sistema. Ele cancelou hoje. Cancelou não, ele excluiu ela hoje do plano. A pergunta é: eu posso transmitir essa proposta amanhã e ela não caracteriza repique ou ele vai ser repique? Ela tinha um plano empresarial e o outro Não, plano que não, ela não, não. Familiar. tá, e Familiar, fazer também é um familiar. isso. E ele está excluindo ela e fazendo um novo. Então, lembra que a regra do familiar de familiar para familiar é 90 dias? Então vai ser repique. Vai ser repique. Ó, Só eu não vou seria deixar de repique fazer. se ela fosse de PF para um plano empresarial, aí não seria repique, entendeu? Quando é da mesma categoria, é 90 dias. Tá, mas de qualquer forma, pelo menos para atender o cliente, eu posso fazer essa transmissão Pode, amanhã. pode fazer amanhã, só que ela não tem redução de carência, tá? Ela entra com carência contratual. Tá, mesmo já tendo sido gerado lá a carta
data no sistema. Porque o que acontece? A gente não faz redução de carência de PF para PF, vindo da mesma operadora, entendeu? Por isso que é o prazo de 90 dias, para não ter redução de carência. Então, ela só conseguiria fazer se fosse venda administrativa direto com a operadora. Aí ela entraria sem carência. Agora, Tá, com o via corretor, ela entra com carência. Tá, então, nesse caso, para que ela não perca essa carência, qual o procedimento para ele fazer direto com vocês? Aí ela pode ligar no 4090 1750. Deixa eu anotar aqui, por favor, repete. 40. 4090 Ah, 1750. 17,50. Mesmo ele já tendo pedido cancelamento do plano dela hoje. Isso mesmo. Ela tem até 30 dias, né, para poder entrar. Aí é, no caso, ela mesma que liga, né? Isso, ela mesma, porque é uma central de beneficiário, então ela vai entrar e aí vai ter uma URA, ela vai ter várias coisas lá. Então ela só pede para poder contratar um plano. E aí lá eles falam, entendeu? E aí ela não tem aí ela tem a redução da carência, né? A portabilidade no caso. Isso mesmo. Porque via corretor não, entendeu? Tá bom, te agradeço. Muito obrigado. Imagina, de nada. Agora foi, Patrícia. É isso, né? Obrigada, gente. Obrigada a todos. E é isso, vamos vender a Vida, conte comigo, conte com a NBA, que a gente está junto numa missão muito grande em espalhar acesso à saúde para todo o Brasil e um futuro bem próximo aí a gente está com coisas boas para poder conseguir vender em outros estados. E assim que a gente conseguir vender, a gente volta aqui, fala mais sobre o projeto. Eu fico à disposição, amiga, se você precisar de outro treinamento, a gente vê que um treinamento por mês, sei lá, né? Uma a cada 2 meses, aí tô disponível para você e para a NBA, tá? E eu vou enviar a apresentação aqui, e aí você pode disponibilizar os corretores sem problema nenhum, tá bom? Tá ótimo, então. Agradecer aí os corretores que participaram. Contem com a gente, precisando é só chamar a Alessandra aqui, a Mariana, a gente está à disposição, que elas são as operacionais aí do Saúde, que está aqui disponível para ajudar vocês. E agradecer aí esse tempo, Patrícia, esse aprendizado aí com a Imagina, gente, tá bom? Gina, obrigada, gente. Tchau, beijo, boa Obrigada semana. a todos, bom dia, boas vendas. Tchau.